Boa tarde a todos. Vamos começar a gravar nossa aula de juizados especiais. Nessa aula de juizados especiais, nós vamos falar na parte 1 de juizados especiais estaduais, cíveis, e na parte 2 também vamos dar continuidade em juizados especiais cíveis, e já na parte 3 dessa aula nós vamos falar sobre juizados especiais federais. Então, sem mais delongas, nós vamos começar falando sobre os juizados especiais cíveis, ou na parte de juizados estaduais, está previsto na Lei 9.099/95. De acordo com o artigo 98.1 da CF, a União, o Distrito Federal, os territórios, os estados criarão juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos competentes para conciliação. Então, dentro daquele espírito de tentar conciliar as partes, foi criado o juizado especial. Um detalhe interessante foi que esse juizado especial foi criado com a presença de juízes togados, ou seja, juízes que passaram em concurso público de provas e títulos, e também juízes leigos, que são aqueles que não são juízes e são convocados, geralmente são estudantes do curso de Direito, outras pessoas que são convocadas para trabalhar no juizado, para conciliação, julgamento e execução das causas cíveis de menor complexidade. Então veja, nós já vamos começar a entender que para o juizado cível eu tenho que falar em causas de menor complexidade. E essas causas de menor complexidade, nós vamos ver que elas são causas até o limite de 20 salários mínimos, até o limite de 40 salários mínimos, até o limite de 60 salários mínimos, conforme nós vamos explicando os juizados. E infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, nós temos já disponível para vocês a aula de juizados especiais criminais, e essa aula, então, nós podemos dizer que é uma aula de tudo que você queria saber sobre juizados especiais cíveis e nunca teve coragem de perguntar. Então, essa Lei 9.099, ela tanto cuida dos juizados especiais criminais, como cuida dos juizados especiais cíveis, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, e aqui nós estamos falando do rito sumaríssimo, né? Permitido nas hipóteses previstas em lei, a transação e julgamento por turmas e juízes de primeiro grau. Transação na esfera civil é a composição, né, entre as partes, e transação na esfera penal seria a proposta de pena não privativa de liberdade proposta pelo Ministério Público. Ora, e também nos juizados especiais nós temos a característica das turmas recursais, formadas por juízes que vão então julgar recursos na órbita do juizado especial cível. Bom, agora eu queria falar sobre os princípios, né, dos juizados especiais. Então eu tenho os princípios da oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e gratuidade. São muito importantes esses princípios, porque são esses princípios que caem nas provas de concurso. Mas, professor Franklin, o que seria o princípio da oralidade? Tradicionalmente, a petição inicial é escrita e assinada por advogado. Todavia, hoje, você tem a possibilidade de fazer uma petição, digitalizar essa petição e dar entrada no juizado pelo sistema eletrônico. Então, eu digitalizo aquela petição e ela é encaminhada para o juizado. Exemplo também do que ocorre com a contestação, que pode ser feita por escrito, mas no juizado especial eu posso fazer essa contestação oral e ela ser reduzida a termo. E também, em sede de juizado, somente merecerão registro e redução a termo os atos essencialmente, os atos essenciais, os que são importantes nos termos da Lei 9.099, artigo 13. Bom, mas hoje o juizado especial, ele está muito mais desenvolvido. Hoje existe a possibilidade da pessoa, então, registrar esses atos através das mídias. Então, hoje a pessoa vai para a audiência, fala pessoalmente, essa fala é gravada numa câmera de webcam
e normalmente esse vídeo é gravado em mídias que ficam disponíveis e ficam digitalizadas por ocasião da audiência. Os documentos são digitalizados e ficam também disponíveis na mídia digital daquele juizado. Ocorrências, né? Primeiro, o mandado, ou seja, a procuração que é outorgada para o advogado, poderá ser verbal. Então, a parte comparece ao juizado e verbalmente, pelo princípio da oralidade, ele designa aquela pessoa para ser seu advogado, salvo quando contiver poderes especiais. E aí, quando eu precisar de poderes especiais para, por exemplo, ele receber citação, para confessar, para renunciar, eu vou então colocar uma procuração escrita. Normalmente, se não houver necessidade desses poderes especiais, a procuração poderá ser oral e reduzida a termo ou gravada numa mídia conforme o juiz determinar. Bom, além disso, apenas os atos essenciais são escritos. E eu posso ter um depoimento escrito? Posso. Se houver um problema na mídia, eu vou então fazer esse depoimento por escrito. Se não, eu vou então colocar esse procedimento numa mídia e vou colocar essa mídia disponível ou nos arquivos do juizado na internet. Se der algum problema, nada impede de que o depoimento seja por escrito. O pedido inicial pode ser oral e ser reduzido a termo pela Secretaria do Juizado. Normalmente, quando é a própria pessoa que vai fazer a reclamação no juizado, essa reclamação é oral e ela faz essa reclamação no juizado e, consequentemente, o juizado vai então reduzir, a Secretaria do Juizado vai reduzir por escrito. A contestação e o pedido contraposto podem ser orais. Como eu disse, eu posso contestar os pedidos em audiência oralmente e até posso fazer um pedido contraposto, ou seja, mesmo que o autor diga que eu devo alguma coisa para ele, eu contesto aquela dívida, por exemplo, dizendo que já paguei, ainda faço um pedido contraposto cobrando alguma dívida que ele me deve. Isso aqui é o pedido contraposto. A prova oral, depoimento das partes, testemunhas e técnicos, não é reduzido a escrito e sim gravado em sistema de áudio. É o que eu estava dizendo, hoje o juizado, na sua maioria, ele é gravado em sistema de áudio, portanto, não há necessidade mais dessa questão da mídia por escrito. E também áudio e vídeo, podendo os técnicos serem inquiridos em audiência com a dispensa dos laudos. Então, eu posso dispensar o laudo no juizado especial, até por um princípio de instrumentalidade. O laudo é dispensado, o técnico ele vai comparecer e a palavra dele será reduzida ou a escrito ou através de vídeo. E, evidentemente, o início da execução pode dar-se com simples pedido verbal do interessado, sem necessidade protocolar de uma petição inicial de execução, já que a lei faculta que o pedido possa ser feito por escrito. Ainda, os embargos de declaração podem ser interpostos oralmente. Então, se na decisão do juiz houver dúvida, omissão, obscuridade, eu posso então interpor o embargo de declaração e, consequentemente, eu terei a possibilidade daquela decisão ser revista. Outro princípio interessante, muito aplicado no juizado, é a informalidade ou simplicidade, né? A Lei 9.099/95 intenta que a justiça seja feita de forma simples e objetiva e independente de forma adotada. Os atos são considerados válidos sempre que atingirem a sua finalidade. Esse é o princípio da instrumentalidade das formas. Ainda que o ato processual não seja praticado na forma prevista em lei, eu vou possibilitar que ele, mesmo sendo praticado de outro modo, ele seja válido, caso ele não prescreva a forma estabelecida em lei. Então, por exemplo, eu poderia citar aquela situação do cidadão que comparece em cartório e, sabedor de que ele tem uma audiência, o escrivão o avisa e ele opõe a sua ciência no próprio processo, se houver um processo escrito, evidentemente.
E aí, no dia da audiência, ele comparece para arguir a nulidade e, evidentemente, que o juiz não vai aceitar a nulidade, porque a citação dele foi feita naquele momento que ele compareceu ao cartório e opôs o seu ciente. Agora, preste atenção, desde que, evidentemente, o escrivão tenha dado prazo suficiente para que ele possa ter constituído advogado e arquitetado a sua defesa. E desta forma, nenhuma nulidade é reconhecida sem que seja demonstrado prejuízo. Aí nós estamos vendo o princípio do prejuízo, né? É o pari nullitate sangrif, não há nulidade sem prejuízo. Nós vimos isso na aula de invalidades processuais, que cuida das nulidades no processo civil, e nós estamos novamente vendo agora que eu só posso declarar nulidade se houver prejuízo. Bom, todavia, a informalidade não pode ferir o devido processo legal. Lógico que o fato de eu não requerer fórmulas sacramentais não me impede de exigir o mínimo, que é o devido processo legal. O processo deve ser cumprido como manda a lei. A intimação pode ser realizada por qualquer meio idôneo, inclusive o fac-simile, né? O fac-simile ou o meio eletrônico, que é a citação através de e-mail, e já há quem defenda a citação através de mensagem no WhatsApp, mensagem no celular, para que haja essa efetivação da citação. Tudo isso previsto no artigo 19 da Lei 9.099/95. Então, se houver um pedido contraposto, poderá ser dispensada a contestação formal, utilizando-se dos próprios argumentos do pedido inicial como resposta. E aí, se eu sou cobrado por uma dívida e, na verdade, quem me deve é quem me cobrou, eu posso fazer um pedido contraposto. E olha o que ele está dizendo aqui. Utiliza-se dos próprios argumentos do pedido inicial como resposta. Eu não preciso nem fazer uma contestação formal, basta que eu faça uma contestação oral e ela pode ser dispensada as suas formalidades, desde que eu faça oralmente, seja reduzido a termo. Atenção, mesmo que eu faça uma contestação oral, mesmo que não seja requerida as formalidades necessárias, é importante esclarecer que, se a pessoa que contesta o requerido não arrola testemunhas ou não requer a produção de provas como perícia, ele não poderá fazê-lo posteriormente. Por quê? Porque o prazo para que ele possa fazer esse pedido é o prazo do juizado especial, o prazo da contestação. Então, se ele deixa de arrolar testemunha na contestação, evidentemente preclui o direito dele de arrolar essas testemunhas, preclui o direito dele de solicitar a realização de uma perícia. Claro, se ele não arrolar testemunha, evidentemente não vai ser possível ele ouvir aquela testemunha que ele não arrolou. Bom, princípio da informalidade, né? Estão ambas as partes diante do juiz, o pedido pode ser adequado em audiência, sem necessidade de nova citação, prosseguindo-se o feito até final do julgamento. Aqui eu chamo a atenção para essa busca pelo informalismo. Normalmente, o juiz, num processo comum, ele pediria para que a parte emendasse a petição inicial. Então, na audiência do juizado especial, isso pode ser feito. Na própria audiência, o juiz pode determinar que seja feita uma retificação, uma mudança desse pedido. E essa mudança será válida, porque pelo juizado especial eu posso fazer essa mudança dentro do que está estabelecido no pedido. Mesmo testemunhas não intimadas podem comparecer em audiência. Atenção, evidentemente que eu posso não arrolar as testemunhas na contestação e eu perco então o direito. Mas eu posso dizer que aquelas testemunhas arroladas comparecerão espontaneamente em audiência. Então eu poderei ouvi-las, posso ouvi-las, tá? Porque o comparecimento espontâneo no juizado é uma forma de informalizar a prestação jurisdicional.
Economia processual. O que é princípio da economia processual? O princípio da economia processual visa a obtenção do máximo de rendimento da lei com o mínimo de atos processuais. Economia processual também é gastar menos papel, gastar menos energia, passar mais tempo em audiência. Então, se você tem condições de fazer uma petição inicial em 1 a 2 laudas ao invés de 10, 20 e 30, melhor. Economia processual. Mas, basicamente, economia processual a nível processual significa praticar um número menor de atos processuais na busca da prestação jurisdicional. E o julgador deve sempre buscar a forma mais simples, mais rápida, mais célere, mais simplificada e adequada de praticar o ato processual. Reparem que aqui eu busco prestar a tutela jurisdicional sem que haja o ato em si formal, aquela formalidade essencial do ato, que deve ser abolida para que haja uma rapidez maior no julgamento daquele processo. Então, exemplo, quando da realização de audiência de conciliação, já sai a intimação da audiência de instrução. Então, eu marquei uma audiência para conciliação entre as partes, essa conciliação não houve, e na própria audiência de conciliação eu já digo que no dia tal, às tantas horas, será realizada a audiência de instrução. Isso é uma forma de informalizar, sem a necessidade, evidentemente, de publicação de nota em diário oficial, em jornal ou mesmo no átrio do fórum. Outro princípio é o princípio da celeridade, que anda de mãos dadas com a economia, né? A celeridade pressupõe racionalidade na condução do processo. Racionalidade na condução do processo deve ser evitada a protelação dos processos, e protelar significa adiar a instrução. Se a audiência é una e eu tenho celeridade, eu tenho que realizar a oitiva do requerente, suas testemunhas, testemunhas do requerido e o depoimento do requerido em audiência. E se eu preciso ouvir testemunhas, se eu preciso ouvir peritos, eu vou fazer tudo numa audiência. Evidentemente que eu só não realizarei, não concluirei aquela audiência que é una, se uma das testemunhas faltar por motivo justificado, se um dos peritos faltar por motivo justificado. Tem a previsão na Constituição, o princípio da celeridade, e nós falamos, quando nós falamos em princípio da aula de princípio do processo civil, nós falamos do princípio da duração razoável do processo. Lá você assiste a aula e verifica que está lá a duração razoável do processo, que é extremamente importante para o julgamento. Então, no exemplo, já no ato do ajuizamento da ação, já sai intimada a audiência. Na hora em que a pessoa dá entrada naquela ação no juizado, ou a petição inicial, ou a petição através de digitalizada, ou mesmo a parte vai e faz a reclamação na secretaria, e a secretaria reduz por escrito, eu vou ter então a intimação dessa audiência. Gratuidade, um outro princípio do juizado especial cível. No primeiro grau de jurisdição, atenção, no primeiro grau de jurisdição, da propositura até o julgamento pelo juiz singular, em regra, as partes estão dispensadas do pagamento de custas e emolumentos. Então, no juizado especial, nessa primeira fase, nós não temos o pagamento de custas e emolumentos. Consequentemente, você vai dar entrada na petição sem a necessidade de pagar nenhuma taxa. Muito bem. E, no entanto, em caso de litigância de má-fé, se ficar provado que, por exemplo, as partes entrarem em conluio para simular aquele processo, que é um caso de litigância de má-fé, poderá a parte ser condenada ao pagamento das custas, e aí ele vai ter que pagar as custas e também os honorários advocatícios, que normalmente serão arbitrados em 20% sobre o valor da causa. E aí chamo a atenção dos senhores para os artigos 54 e 55 da Lei 9.099, que mesmo com o novo Código Civil continua valendo, e o enunciado 136 do FONAGE. O fator determinante da gratuidade é o grau de jurisdição e não o tipo de processo. Então, no primeiro grau de jurisdição, gratuito, independentemente do tipo de processo. Agora, o artigo 51, parágrafo 2º da lei,
B diz que em caso de extinção do processo em decorrência de ausência injustificada em qualquer das audiências, deverá a parte que se foi omissa ser condenada ao pagamento das custas. Então, se a parte deu entrada, se marca a audiência, então se gasta o tempo do juiz, se gasta o papel, se gasta a energia elétrica, está se gerando prejuízo para o juizado, o juiz pode arbitrar o pagamento dessas custas processuais. E novamente chamamos a atenção do enunciado 116 do FONAGE, que diz: o juiz pode exigir que a parte comprove a insuficiência. Atenção, alguns cartórios comprovam para o divórcio em cartório, o divórcio consensual em cartório, a insuficiência de recursos, aquela declaração que a pessoa é pobre no sentido da lei. Isso não é legal, o cartório não existe nenhuma determinação da lei, o cartório tem a poder para exigir essa certidão. Mas aqui, senhores, a gente está diante de uma exigência legal, ou seja, o juiz pode exigir que a parte comprove a insuficiência. Se ele está querendo provar que ele é pobre no sentido da lei, ele tem que provar para que ele possa ser assistido normalmente pela Defensoria Pública ou por um advogado dativo. E o juiz pode requerer esse documento. Bom, uma outra coisa importante, e aí nós vamos começar a delimitar, é a competência do juizado especial. Muito interessante e fácil e tranquila de se resolver. Vamos lá. Então, as causas cujo valor não exceda 40 vezes o valor do salário mínimo. Então, juizado especial cível. Vamos colocar aqui. Causas que não excedam o valor de 40 salários mínimos. Então, presta atenção. Esse aqui é o limite do juizado especial. O juizado especial, ele não pode exceder 40 vezes o valor do salário mínimo. Se isso acontecer, evidentemente, nós vamos ter uma causa que vai exceder o valor do juizado especial. Bom, as enumeradas no artigo 275 do Código de Processo Civil. Eu peço licença para a gente vir aqui no artigo 275 do Código de Processo Civil e dar uma olhadinha nele, né? Vamos lá. Ainda estamos fazendo remissão ao Código de Processo Civil antigo, né? 275 é o Código de Processo Civil antigo. Se eu colocar aqui 275, eu vou achar aqui, vamos ver se a gente acha aqui. 275, vamos lá, tá aqui. Observa-se o procedimento sumário. Não sei se dá para a gente ver aqui, você que está aí, mas eu acho que dá sim. Vou tentar aumentar um pouquinho aqui para 100. Bom, vamos agora colocar um pouquinho para cá, para a gente poder mostrar para você. Bom, tá aqui, ó. Procedimento do juizado especial. Causas cujo valor não exceda 60 vezes o valor do salário mínimo. Esse seria o juizado especial federal, tá? Então, juizado federal estadual, aqui eu estou falando da competência do juizado especial estadual. Competência do JEC estadual. Até 40 salários mínimos. Quando eu falo da competência do JEC, JEC é Juizado Especial Cível, né? Federal. Eu estou diante de causas que não excedam o valor de 60 salários mínimos. Bom, professor Frank, o senhor vai falar sobre isso? Vou. Por hora, nós vamos colocar apenas isso como uma informação, nós vamos ver na parte 3 desta aula. Então, causas que não excedam o valor de 60 salários mínimos, nós já sabemos que é Juizado Especial Federal, Juizado Especial Cível Federal.
Nas causas, qualquer que seja o valor, de arrendamento rural, de parceria agrícola, então são dos juizados especiais, de cobrança ao condomínio, qualquer quantia devida ao condomínio, de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico. Então, por exemplo, um caso de briga entre condôminos em que há um litígio por conta de um dano no prédio, né, é do juizado especial. De ressarcimento por danos causados em acidente de veículos e via terrestre, então acidentes de trânsito normalmente são causas que são julgadas pelo juizado especial. Cobrança de seguro relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de execução. Então, o seguro desse acidente também cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial, causas que versem sobre revogação de doação e dos demais casos previstos em lei. Esses demais casos previstos em lei estão aqui. Professor, o senhor pegou o Código de Processo Civil antigo, não tem problema. Esse dispositivo aqui, ele também está previsto no Código de Processo Civil novo. Quase que praticamente o legislador do Código de Processo Civil novo transcreveu essas causas que estavam no antigo no novo. Então eu só mostrei aqui para que você tenha uma ideia. Depois nós vamos então novamente mostrar no Código de Processo Civil novo, né? Ação de despejo para uso próprio. Então, professor Franklin, eu posso ajuizar uma ação de despejo para uso próprio? Eu quero tirar meu inquilino porque eu preciso da casa para usar? Juizado especial. Ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1, ou seja, no caso do juizado especial cível estadual, não excedente a 40 salários mínimos. No caso do juizado especial federal, não excedente a 60 salários mínimos, né? Evidentemente que no federal nós não teremos a aplicação desse dispositivo, porque tu estarias reivindicando um imóvel que é da União, portanto o bem da União é impenhorável, então teoricamente eu não teria essa hipótese no juizado federal, tá? Mas eu tenho também aqui o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9.099, que traz as hipóteses excluídas do procedimento do juizado especial cível, tanto o estadual quanto o federal. Então é muito importante que você saiba, aluno, das causas que são excluídas do juizado. Então vamos lá. O que que se exclui? O que que o juizado especial não pode apreciar? Primeiro, ficam expressamente excluídas da competência do juizado as causas de natureza alimentar. Então, eu tiro pensão alimentícia, falimentar, eu não posso tramitar aqui processo de falência, ainda que a empresa tenha um patrimônio abaixo de 40 salários mínimos. Causas fiscais, cobranças de dívidas de IPTU, de imposto de renda, de ICMS e de interesses da Fazenda Pública em geral. Também as relativas a acidentes de trabalho, e aliás, nós vimos na aula de competência que acidente de trabalho é hoje da competência da Justiça do Trabalho. Já foi da Justiça Estadual, era promovida pelo promotor de Justiça Estadual, hoje é da competência da Justiça do Trabalho, tá? Resíduos ao Estado e à capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Então, estado e capacidade das pessoas seriam causas, por exemplo, de investigação de paternidade, que vai determinar se aquela pessoa é filho e aquele cidadão é pai ou não daquela pessoa, portanto, vai modificar aqui o estado, né, da pessoa. Portanto, essas causas que estão previstas no artigo 3º, parágrafo 2º, não podem ser apreciadas pelo juizado especial. Na parte 2, nós vamos continuar falando em juizado especial cível. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?